Jesus, por que festejar o Halloween é pecado? Lucas, essa pergunta mora no coração de muitos que me seguem. E hoje quero te contar a verdade com carinho. E no final, você vai se surpreender com a verdade. O Contos de Oração trouxe para você a verdadeira história do Halloween. E eu vou mostrar a todos que ainda têm dúvidas que essa festa pagã não é bem vista aos olhos de Deus e que a verdadeira celebração deveria ser a festa de todos os santos, a alegria dos que venceram comigo. Há muito tempo, antes mesmo da minha vinda ao mundo, existia um povo chamado celtas que vivia sob o medo. Eles não conheciam o Pai e por isso temiam tudo o que não podiam controlar: a morte, o frio, o escuro, o invisível. Os celtas acreditavam que na noite de 31 de outubro, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava fino como o vento, e que os espíritos cruzavam para o mundo dos homens. Para se proteger, eles acendiam fogueiras, vestiam peles de animais e usavam máscaras assustadoras para se esconder dos mortos errantes. Era o festival de Samhain, uma tentativa de controlar o invisível, sem conhecer a verdade. Com o passar dos séculos, vieram os romanos, trazendo seus deuses e rituais. O medo mudava de nome, mas continuava morando nos corações. Então, chegou a luz. A minha igreja, cheia do Espírito, quis resgatar aquela noite, transformar o medo em memória, a superstição em fé, a escuridão em santidade. No século VIII, o Papa Gregório III consagrou o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, para lembrar ao mundo que a morte foi vencida. E a noite anterior passou a ser conhecida como All Hallows Eve, que significa Véspera de Todos os Santos. Mas o mundo esqueceu. Esqueceu os santos, esqueceu o céu e voltou a brincar com o que um dia temeu. O Halloween de hoje já não fala de colheita nem de eternidade. Fala de monstros, de bruxas, de zombarias da morte. Crianças se fantasiam de demônios, zumbis, espíritos. E muitos acham que é só diversão, mas o inimigo não precisa ser adorado, basta ser normalizado. Ele se esconde nas brincadeiras, nas risadas sobre o mal, no costume de zombar do que é sagrado. Lucas, não é o doce que me entristece, é o esquecimento. Não é a fantasia em si, é quando ela mascara o pecado como se fosse inofensivo. Eu não vim ao mundo para roubar festas, eu vim para devolver sentido. Celebrações vazias não preenchem corações, e onde Deus não é lembrado, a escuridão se aproveita. Mas Jesus, o que acontece quando uma geração inteira celebra o pecado, adorando esses monstros mesmo sem saber? Vou te contar, Lucas, porque essa resposta pode mudar o jeito como você vê o Halloween para sempre. Quando uma geração inteira celebra as trevas, mesmo sem saber, o mundo começa a perder o gosto pela luz. E o que começou como brincadeira se transforma, pouco a pouco, em culto disfarçado. O Halloween de hoje, que muitos veem como inofensivo, carrega um veneno silencioso. Um veneno que adormece consciências, que troca santos por monstros e que ensina às crianças que o feio, o macabro, o demoníaco podem ser divertidos. Você já reparou, Lucas? As pessoas riem de caveiras, se vestem como mortos-vivos, batem à porta como fantasmas e dizem doces ou travessuras, como se fosse normal ameaçar em nome da escuridão. Isso não é só uma festa, é uma inversão. Enquanto os meus anjos proclamam não tenhais medo, o Halloween ensina a brincar com o medo. Enquanto os santos deram a vida pela verdade, o mundo agora fantasia a morte e comercializa o inferno.
Enquanto o céu chama para a luz, a cultura veste as crianças de trevas e chama isso de criatividade. O Halloween, como é vivido hoje, não exalta a vida, nem aponta para o céu. Ele mascara o mal, zomba da morte, banaliza o pecado e empurra gerações para longe da eternidade. É um altar disfarçado. É uma ceia de sombras. É uma vitrine onde o pecado é embalado como fantasia. É por isso que te digo, não temas o Halloween, mas também não o celebre como o mundo o celebra. Se essa mensagem falou com o teu coração, não guarda só para você. Compartilha com quem acha que o Halloween é só uma brincadeira. E lembra, a escuridão cresce onde a luz se cala. E você, já festejou o Halloween antes? Conta pra gente nos comentários. A tua história pode despertar alguém. Considere se tornar membro do canal. Com a sua ajuda, podemos continuar evangelizando com criatividade e fé. Juntos, vamos mostrar ao mundo que a santidade sempre vence.